Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, versão 2, porque ontem teve a versão 1, hoje é a versão 2 do Sou Advogado, liderado pelo Fernando Falcão. Você ia falar alguma coisa, eu interrompi pelos comerciais. Verdade, Geraldo. Veja só, a gente está falando sobre esse novo papel do advogado, imbuído de um espírito de conciliação, como uma forma extrajudicial de solução dos litígios. Claro. Né? Muita gente diz que o Código, na verdade, traz grandes inovações, e a gente não pode esquecer daquela que, para mim, foi a primeira iniciativa legislativa efetivamente exitosa, no sentido de chamar as partes que litigam para que busquem a autocomposição, que é a Lei 9.099, que criou os juizados especiais. Perfeito. Na Lei 9.099, a gente sempre trabalhou com a ideia de que toda conduta contrária à lei, ela causa um dano, e esse dano ele é jurídico porque há uma violação da norma, mas esse dano também ele é social porque há uma desarmonização no convívio dos semelhantes. Perfeito. Então, quando a lei do juizado passou a instigar as partes para que sentassem e nesse encontro buscassem a autocomposição, a ideia é, num único ato, resolver aquela querela judicial, mas buscar também a harmonização social quebrada pelo litígio. Então você imagina que toda decisão que é imposta pelo juiz, ela agrada uma parte e desagrada a outra. Sem dúvida. Quando não desagrada as duas, o que não é incomum. E uma decisão conciliada pode não ser a decisão desejada pela parte, mas é a decisão possível de se alcançar. Você resolve a pendência judicial, mas você também evita que haja uma animosidade perpétua. E você não acha que ela também é educacional e cultural? Não tem a menor dúvida. Claro Olha, que é. O novo Código de Processo Civil, ele nos indica uma coisa que todos nós já sabíamos há muito tempo. O judiciário não tem capacidade para acompanhar a judicialização das relações sociais. Hoje em dia se busca muito mais o judiciário do que já se buscou outrora. E não há condições materiais e humanas de suprir o poder judiciário de profissionais, de mão de obra, de equipamento suficiente para poder atender essa demanda. Ou seja, acaba fazendo mal feito. Acaba fazendo mal feito. Por favor, Igor. Geraldo, eu ia falar Igor Omena. sobre a questão da conciliação. Como meu amigo Luciano aqui falou, a conciliação já existe no nosso dia a dia, já tem anos, inclusive. O que esse Código de Processo Civil novo ele está trazendo é apenas uma formalização, principalmente do que acontece na trabalhista. Várias vezes eu chego na audiência com o meu cliente e antes de entrar em audiência eu entro em acordo, peço para o juiz adiantar a pauta, no caso, só para poder assinar um acordo que a gente fez antes da audiência começar, entendeu? Isso no caso do trabalhista realmente é bastante antigo já a existência dessa questão de conciliação, sem dúvida alguma, que era outra forma, mas não é? Mas no aspecto criminal, por exemplo, deve ser terrível, né? O cara está furioso, um está furioso porque foi acusado, o outro está furioso porque fez. Olha, e é interessante, nós temos no Brasil a cultura da pena de prisão. Tiago falava agora há pouco desses problemas adicionais que o advogado criminalista vivencia. Então você imagine que naqueles crimes chamados de menor potencial ofensivo, as penas que são cominadas aos delitos são penas alternativas, que são de restrição de direito, de prestação de serviços comunitários, nunca restritivas da liberdade. Então é engraçado que às vezes você recebe o cliente no escritório e ele conta ter sido vítima, por exemplo, de um crime contra a honra, de uma difamação, de uma calúnia, de uma injúria, e você diz a ele, explica a ele como é o processo e diz, olha, a pena que pode ser imposta ao seu ofensor é uma pena alternativa. E ele fica profundamente decepcionado, porque ele queria o seu ofensor preso. Então ele diz, bem que eu sabia que isso não ia dar em nada. Não, isso vai dar em alguma coisa. O problema é que o brasileiro ele tem uma dificuldade de se desapegar da pena de prisão como a única pena. Quando, na verdade, a pena não ressocializa, a pena não corrige o indivíduo e a sua função de prevenção geral, no sentido de dirigir à sociedade um recado de que aquela determinada conduta é reprovável, os índices crescentes da violência já mostraram que realmente esse efeito não se consegue alcançar. Por isso que, para a gente, hoje a conciliação é festejado como uma novidade, mas antes mesmo de ser uma exigência do legislador, é um imperativo para o advogado que pretende se manter competitivo. E eu ia dizer exatamente isso. O advogado que pensa que não é daqueles advogados que não foram capacitados e qualificados, eles não querem a conciliação. É verdade. Esses não querem. Não, e o pior, a gente tem alguns colegas, todos nós aqui sabemos, que se notabilizaram por conseguir travar o andamento do processo. Perfeito. Então são diversos recursos, são diversos expedientes para você simplesmente impedir que o processo seja julgado. Igor quer falar, não é?
A questão da conciliação, ela vem, é uma vitória, não digo só do advogado que equivocadamente é considerado um buscador de problemas. É uma vitória da sociedade inteira, como geral, como tudo. Com certeza. Ô, Tiago, eu queria que você agora fizesse a sua manifestação para o movimento Sou Advogado. Por que, na sua visão, esse movimento? O que está acontecendo? Quem é a OAB dos seus sonhos? A OAB dos meus sonhos, Geraldo. A OAB dos sonhos da gente é uma OAB que se volta não só ao advogado, mas que se volta ao advogado, mas que não se esquece da sociedade. É uma OAB que é aguerrida, é uma OAB que lutou na época da nossa ditadura militar para que a gente tivesse democracia. Era uma OAB que, durante as prisões injustas que eram perpetradas, era a única que se colocava contrária ao sistema, quando vários outros órgãos que hoje, né, fazem parte da nossa democracia se calaram. Então, a advocacia não pode ser uma advocacia silente. A Ordem dos Advogados do Brasil é notadamente uma das organizações de maior respeitabilidade que a gente tem no Brasil. E essa respeitabilidade não foi alcançada com silêncio. Essa respeitabilidade foi alcançada nas ruas, foi alcançada se manifestando, foi alcançada aos berros. E principalmente no âmbito da advocacia criminal, essa respeitabilidade se alcança como? Fazendo com que as pessoas compreendam a natureza, a função e, acima de tudo, a necessidade do advogado. Eu acho fantástico o aos berros, porque é exatamente isso que eu acho que talvez a sociedade esteja se ressentindo nesse momento. São os berros maiores que a sociedade precisa buscar representantes e representações, principalmente no momento em que nós vivemos. Hein, Luciano? Verdade, Geraldo, verdade. E o movimento Sou Advogado, ele nos remete a uma reflexão que... Eu posso lhe confidenciar? Deve. Tá. Um detalhe, você está me confidenciando, mas um bocado de gente ali. Isso. No programa de ontem, a jovem Sinara, sim, ela esteve numa reunião do nosso movimento Sou Advogado, e a declaração dela, para aqueles, não é, Fernando, que são um pouco mais experientes, eu tenho 46 anos, completo agora em outubro 23 anos de advocacia. E quando olho um pouco para trás, me recordo da OAB em 1992, no impeachment do ex-presidente. Entendeu? E aquilo ali, a declaração da jovem Sinara deixou para aqueles um pouco mais experientes, como é o meu caso, que nós não temos o direito de se opor a essa frente de batalha do movimento Sou Advogado. O movimento Sou Advogado tem essa responsabilidade, porque daqui a alguns anos serão esses jovens, serão o Igor, será a jovem Sinara, que estarão nessas eleições, e nós como coadjuvantes. Sem dúvida alguma. Entendeu? Mas nesse momento a nossa responsabilidade é muito grande, porque a OAB nacional e a OAB local estão numa omissão por completo. Vocês acham que esse movimento leva uma OAB a uma unidade? Quem quer falar? Olha, eu acredito que sim. Eu até gosto de usar essa expressão, Geraldo. A administração atual da OAB é tão ruim que o seu maior mérito foi conseguir unificar todas as correntes de oposição em torno de uma ideologia comum. Então, hoje, nós temos 3 movimentos que se apresentam, 2 de oposição e 1 de situação, obviamente, mas a insatisfação é muito grande. Então, que bom que essa omissão foi capaz de nos despertar dessa dormência quanto à omissão da nossa entidade de classe, e que bom que os advogados, até mesmo aqueles que tradicionalmente não se engajavam em movimentos de eleição de OAB, têm se manifestado no sentido de reaver a OAB e colocá-la no seu local de destaque, de onde nunca deveria ter saído. Eu me lembro perfeitamente da época em que a OAB discutiu aqui, dentro de Alagoas, discutiu no Brasil todo, mas discutiu aqui a questão contra a corrupção, né? E discutiu de tal maneira que o movimento contra a corrupção acabou levando um alagoano para frente dele na OAB nacional. Paulo Breda. Então, isso parece que morreu. Não pode morrer. É isso que eu acho que morreu. Mas isso é fruto, Geraldo, de uma politização partidária da OAB.
O colega que está me ouvindo, ele sabe disso. Hoje, infelizmente, nós temos a interferência, a influência político-partidária na nossa entidade de classe, seja no plano estadual, seja no plano nacional. E, claro, todas essas pessoas que fazem alianças político-eleitorais para alcançar o resultado favorável na eleição, depois vai ter que pagar a conta. E a conta que se cobra é a da omissão, é a da leniência. Infelizmente, nós temos que purificar a OAB dessas intromissões externas para que ela possa ter a altivez que o Tiago mencionou aqui, quando Raimundo Faoro se levantava, erguia a voz junto com Sobral Pinto contra a ditadura militar de 64. É verdade. Bom, nós estamos chegando no final desse nosso, que pena, né? É rápido, né? Mas aí infelizmente, eu tenho que perguntar ao nosso querido Igor Omena o que ele diz nesse final. Olha, eu venho dizer que, novamente, foi um prazer participar dessa conversa com vocês e que também é um orgulho participar, um orgulho jovem, dos jovens, de todos os jovens em geral, hoje, participar do movimento Sou Advogado. Que o advogado tem a imagem desgastada, não é só pela sociedade, é pelo próprio estudante de direito. Tanto é que muita gente já entra já passa na OAB esperando usar ela como ponte para ser um dia concursado. E agradecer pela oportunidade e boa tarde. Obrigado por ter vindo, mas obrigado mesmo, viu? Vamos ter outros, não se incomode não. Eu estou fazendo uma proposta boa aí, né, Luciano? Eu proponho já de cara que quando as candidaturas forem lançadas, a gente faça um grande debate. Perfeito. Eu acho que deve ser feito. Você não acha? Se tivermos candidatos, estaremos aqui. Não é? Pois Isso. é. Então, tudo bem. Obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço, Geraldo. Eu agradeço e sempre que tiver essa vontade, nos convide. Não, à vontade, então eu vou convidar vocês todo dia. Ok. Fernando, muito obrigado mais uma vez por ter estado presente a esse movimento. Obrigado, Geraldo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o espaço, dizer que todos nós estamos sempre à sua disposição. Sempre que um amigo quiser um esclarecimento, para a gente é uma honra vir aqui bater um papo delicioso com você e degustar também dessa culinária maravilhosa Que da é Bodega melhor Sertão, ainda. né? Muito obrigado. Muito bem, agradecendo ao Igor, que nunca esteve no programa, por esse fato também. Então, obrigado. Espero que volte. E ao Tiago Mota, que também deixei para o final propositadamente, porque nunca esteve no programa, então a palavra final é sua, Tiago. Eu que agradeço. E eu rendendo, quero deixar claro para você, eu rendendo as minhas homenagens, não só a todos os advogados, principalmente aqueles que só sabem exercer a sua profissão, mas, sobretudo, num que está um pouco acima do advogado, me perdoem os advogados, mas os professores, e você é um deles. O magistério é um sacerdócio. É um sacerdócio. Não tenho dúvidas. Mas, acima de tudo, a advocacia, além de um sacerdócio, é uma paixão. É verdade. Eu agradeço, Geraldo, pela possibilidade da gente estar aqui, da gente poder se manifestar, da gente convocar o advogado alagoano a participar desse movimento, que é um movimento que, acima de tudo, é um movimento que junta o advogado. A gente não está preocupado em revolucionar a OAB, Muito bem. mas sim de resgatá-la. Muito bem. Eu agradeço muito a vocês todos. Eu quero dizer ao público telespectador e a vocês dar a informação de que você pode assistir esse programa no horário que você está vendo aqui agora pela TV Mar, canal 25, né, que vai ao ar meio-dia, às 19h30 e à meia-noite. Da mesma maneira, nos horários corretos, pode ser visto pelo gazetaweb.com. Você acessa gazetaweb.com, está lá, assista a TV Mar ao vivo, e você vê ao vivo. E depois disso, logo em seguida, ele já está à disposição de vocês no YouTube, que eu espero que vocês assistam também, e que vocês, advogados, mandem pau para divulgar, para todo mundo ver pelo YouTube também, porque vai ser bom para vocês. Obrigado para vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, meu amigo, acabou. O trato está feito enquanto marcado.